Bom, pessoal, então a gente está estudando frases, né, no presente simples. E no vídeo anterior eu dei exemplos de frases, né, com o verbo study. E pelo fato de study terminar em Y, e antes desse Y anteceder uma consoante, com he, she, it, o finalzinho do verbo study muda para IES, tá? Agora, vamos analisar o que acontece aqui com o verbo play. O verbo play é um verbo que também termina com Y, né? Mas olhem só o que acontece. Antes desse Y, a gente tem aqui uma vogal, né? E não uma consoante, como acontece com o verbo study. Nesse caso, o Y não é abduzido, ele continua no verbo e apenas com he, she, it, a gente lembra de colocar o S, tá? Apenas o S. Então, por exemplo, a frase, eu jogo futebol. I play soccer. Você joga futebol e you play soccer. Não acontece nada aqui no finalzinho dos verbos, nenhuma modificação. Nós jogamos futebol. We play soccer. Eles ou elas jogam, né? They play soccer. Porém, com he, she or it, a gente tem que lembrar de colocar esse S. Esse S não é plural, é uma regra, tá? Que a gente tem que lembrar de colocar para a frase ficar boa gramaticalmente, tá? Porque se não tivesse S, é como se acontecesse um erro de concordância verbal. Como não? É um erro de concordância verbal nesse caso, tá? Esquecer desse S. Vamos ver uma outra situação agora com o verbo sleep, o verbo dormir. Então, vejam, sleep é um verbo que ele termina com um pezinho aqui que não vai ter problema nenhum dele terminar. Esse P não vai precisar ser abduzido, tá? Não é aquela situação com Y. Então, apenas a gente tem que lembrar de acrescentar o S quando formamos frases com he, she and it. Então, para falar, vejam bem, você dorme às 10 da noite? Simplesmente a gente diz you sleep at 10 p.m. Agora, para falar sobre ele ou ela, né, ou sobre algum animal, por exemplo, a gente vai ter que lembrar de colocar o S no finalzinho do verbo sleep, tá? Porque senão a frase fica errada. Tem que lembrar, não é um S de plural, tá? É uma marquinha que a gente tem que colocar no verbo para marcar o tempo presente, no caso aí, com a terceira pessoa do singular em inglês, que é he, she and it. Bom, agora vejamos essa situação e é a última, tá bom? Referente a essas mudanças que acontecem no finalzinho dos verbos, quando he, she and it. A gente vai ver agora frases com o verbo watch, que é o assistir, no caso watch TV, assistir TV. Vejam bem, o watch é um verbo, deixa eu destacar aqui, para não rasgar. O watch é um verbo que termina em CH. A regra é a seguinte, verbos que terminam em O, CH, SH e SS, eles não recebem apenas o S no seu finalzinho, quando he, she, it, eles vão ter que receber o ES, tá? Então, o verbo watch vai ficar watches, quando a gente formar frases com he, she and it. Tá? Então, se eu quiser falar, ele assiste TV aos domingos, por exemplo, a frase vai ficar he watches TV on Sundays. Assim com she e assim com it, tá? Bom, resumo da ópera. No presente simples, né, para formarmos frases falando sobre o que a gente faz da vida, o que as pessoas outras fazem da vida, a gente tem que lembrar que em inglês, quando a gente for contar sobre o que alguém faz, ele ou ela, a gente vai ter que colocar uma marquinha no verbo, tá? E essa marquinha é o S. Porém, depende do verbo, assim, que se a gente chega colocando só o S ou não, né? No caso do verbo study, a gente viu que é um verbo que termina em Y e que antes desse Y antecede uma consoante. Então, tem que ser o finalzinho, a gente vai ter que mudar o finalzinho desse verbo para IES. Quando não, mesmo terminando em Y e anteceder ao Y uma vogal, aí é só o S mesmo.
tá? Bom, aí tem um caso também do sleep, que é um verbo que termina em P, esse P não tem regra nenhuma para ele, só chegar colocando S, tá? No problems. Agora, no caso de verbos que terminam em O, CH, SE, SH, SS, a gente tem que lembrar de colocar o ES quando conjugamos os verbos com he, she and it, ok? Bom, no próximo vídeo, a gente vai ver várias frases no presente simples nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. See you!